Eu vejo em algumas reportagens sobre pessoas que matam e, mesmo assim, elas precisam de advogados. Então, eu vi na reportagem que um homem embriagado pegou o carro e fez uma ultrapassagem perigosa e acabou pegando um carro onde havia pai, mãe e filho e sobrinha. Ele foi preso e o advogado e o juiz soltaram. E ele continuou com a vida normalmente, nas baladas, bebendo, se divertindo, mesmo usando tornozeleira. Ele foi preso novamente e conseguiu um habeas corpus com o juiz de plantão. Pois bem, a pergunta é a seguinte: o que acontece com esses advogados e juízes após desencarnarem? Que, sabendo da certeza do crime, defendem e soltam esses criminosos, na certeza de que vão praticar os mesmos crimes. Esses advogados e juízes também respondem por isso? Com você, Jorge. A primeira coisa que a gente precisa observar é que toda pessoa, independente da monstruosidade que se possa dizer de um crime que ela tenha cometido, ela tem direito a um advogado. Por quê? Porque ela tem direito ao legítimo processo penal. Um advogado precisa acompanhar o caso para impedir que as possibilidades de defesa não sejam oferecidas, não que ele venha necessariamente a procurar a inocência do seu cliente, mas a nossa sociedade ela precisa conferir a todas as pessoas o direito de ela ser tratada conforme a legislação assim estabelece. Então, sempre que alguém comete um crime, por mais que se considere um crime hediondo, um advogado precisa ser constituído. Se ninguém se apresenta ao Estado, vai indicar um advogado para acompanhar o caso. Se de repente ninguém quer defendê-lo, então o Estado vai indicar e ele vai ter um defensor público para tratar da questão. Mas ele não pode enfrentar um processo, principalmente de assassinato, sem um advogado. Então o advogado vai querer que ele seja solto? Não necessariamente. O advogado pode estar assim, não, mas nesse caso aqui, a lei estabelece isso. Então, fazer com que a lei se cumpra no limite da lei para que não haja excessos. Porque toda vez que acontece um crime muito violento, a tentativa da sociedade é se exceder na justiça, querendo fazer justiçamento. E a doutrina espírita ela não é favorável à pena de morte. Então, como não é favorável ao aborto. Então, nós não vamos encontrar na literatura espírita algo que diga, mas ele errou, então ele vai pagar com a própria vida. Nós não temos esse expediente. Então, numa sociedade como a que a gente vive, o esperado é que exista uma pessoa que vá prestar os seus serviços, dando suporte para que essa pessoa encontre o limite da lei. Mas aqui ela tem direito a isso, faltou uma manifestação, eu vou entrar com a petição, tal, para que corra o rito, ainda que ele seja culpado, ainda que ele alcance a pena máxima, mas essa pena máxima aconteça dentro do rito normal que o processo penal estabelece. Uma situação diferente acontece quando um advogado, ele, sabedor das culpas que o seu cliente possui, ele trabalha de maneira a conferir liberdade a alguém que ele reconhecidamente sabe que é culpado, e ele até manipula as provas, manipula os instrumentos legais, conferindo ao seu cliente uma condição que ele sabidamente tem como sendo ilegítima. Ele vai responder por isso? Não vai. As responsabilidades serão de acordo com o grau de consciência que ele tenha da culpa do seu cliente. O que eu quero dizer com isso? Se eu não sei que ele é culpado, eu realmente não sei. O meu cliente me convenceu de que era inocente. E eu lutei pela inocência dele, e eu provei que ele era inocente, e eu o inocentei. Mas onde está a minha culpa se eu não sabia que ele era culpado?
Eu não posso ser responsabilizado por aquilo que nem eu sabia. A minha responsabilidade está exatamente quando eu sei, e mesmo tomando consciência daquilo que eu conheço como sendo o certo, eu faço a opção pelo equivocado para favorecer ao meu cliente em detrimento da sociedade. Então é por aí que a gente vai encontrar as consequências que a gente tem. Existe inclusive um texto do irmão X, o nome do texto se não me engano, é o Grande Cabeça, que era um advogado que era um grande cabeça. Um grande cabeça, que fazia muitas coisas assim. E ele reencarna sequelado em cima de um processo de hidrocefalia, exatamente por conta das coisas que ele fazia no passado.